Marcos 12, 29, 30 e 31. Amém? Diz assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Amar a Deus é café, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, letra C, de toda a nossa alma, letra A, com toda a nossa força, letra F, e com todo o nosso entendimento, letra E. Então amar a Deus é café. Amém? Quando a gente lê esses versículos que nós acabamos de ler, eu queria conduzir você nessa noite a uma reflexão. A gente fala muito e a gente pensa muito no que de fato é importante para nós, né? A gente ouve-se muito falar sobre isso. O que é mais importante para o ser humano? O que é mais importante para você? E eu não quero que você pense nisso agora, né? Porque talvez nesse momento que você esteja pensando que seja mais importante para você, seja uma caneca de qualquer coisa bem quente e uma coberta, nesse momento, não é verdade? Então eu não quero que você pense nisso agora. Mas quantas vezes você já se perguntou o que é mais importante para Deus? O que Deus espera de mim? O que de fato Deus quer de mim? Quando Ele olha para mim, o que de fato Ele espera? Quais são as atitudes que Deus espera de mim, que são mais importantes para Ele? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já refletiu sobre isso? O que, Senhor, de fato é mais importante? E esse texto que nós lemos, irmãos, quando alguém questionou ao Senhor Jesus sobre os mandamentos, e os escribas adoravam fazer isso. Se você não sabe, a palavra de Deus, ela é repleta de leis. Nós temos lá no Velho Testamento as leis morais, leis cerimoniais. Ao total, as leis morais são 10, os 10 mandamentos, e as leis cerimoniais são tantas outras. Só que os escribas, eles foram acrescentando a todas estas leis muitas outras. Na verdade, um total de 613 leis. É lei que não acaba mais. Então, para tudo eles tinham uma lei, para tudo eles pensavam. E aí eles ficavam discutindo, mas dessas 613 leis, o que é mais importante? Aí eles ficavam discutindo um dia inteiro sobre isso. E aí um dia então, um escriba quis saber de Jesus. Senhor Jesus, né, se você ler os versículos anteriores ao que nós lemos, qual é o maior mandamento, disse um escriba para Jesus. E Jesus rapidamente ele faz um resumo de toda a lei moral de Deus. Ele resume os quatro primeiros mandamentos e depois os outros 6. E ele diz assim: o primeiro mandamento é... Qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, igual a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não há maior mandamento do que estes. E quando Jesus faz isso, irmãos, ele então faz um resumo de todos os 10 mandamentos. Porque se você ama a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, você não terás outros deuses diante dele. Você não vai fazer para ti imagem de escultura, você não vai tomar o nome de Deus em vão, e você vai lembrar do dia de sábado para santificar. Então ele faz um resumo dos 4 primeiros mandamentos. Se você ama o teu próximo, você vai honrar o seu pai e sua mãe, amém? Você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo. Então o que Jesus faz aqui, irmãos, ele faz um resumo de todos os 10 mandamentos. Mas olhar para esse texto, irmãos, não é apenas ver um código de conduta ou uma série de leis que precisam apenas ser obedecidas.
Quando eu olho para esse texto, na verdade, eu vejo que Deus estava resumindo a lei dele e tudo que a Bíblia é a uma palavra, e essa palavra é relacionamento. Porque os quatro primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento para com Deus, e os outros 6 mandamentos falam do nosso relacionamento para com o próximo. Vou repetir, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento para com Deus, e os outros 6 falam do nosso relacionamento para com o próximo. Então, muito mais do que simplesmente, não, esses são os mandamentos que eu tenho que obedecer, Jesus está falando aqui, que o que Deus espera de nós, é que nós tenhamos um relacionamento vivo e saudável com Deus e com o nosso próximo, amém? É isso que Deus espera. Você pode ser zeloso em muitas outras coisas. Você pode ser um exímio músico. Você pode ser uma pessoa que se dedica na organização, nos mutirões da igreja. Você pode ser um dizimista fiel, um ofertante assíduo, uma pessoa que gosta de frequentar os cultos. Mas se você de fato não tiver relacionamento com Deus e não tiver relacionamento com o seu próximo, é preciso que a gente pare e reveja os nossos conceitos. Porque o que mais importa para Deus, segundo o Senhor Jesus, nesse texto ele está dizendo, é relacionamento. É o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o seu próximo. Então, quando a gente começa a falar sobre relacionamento, a gente pensa em algumas coisas. Relacionamentos são penosos e relacionamentos também são maravilhosos. Porque é uma grande realidade, porque nós temos às vezes algumas decepções nos nossos relacionamentos, é verdade ou não? Sim, principalmente na nossa adolescência, não é mesmo? Depois que a gente vai amadurecendo, nem tanto. Mas aí, quem já não chorou por causa de alguém, né? O coração palpitava, né? A pessoa queria ver, queria estar, e de repente tudo aquilo que você projetou caiu por água abaixo, e aquilo se tornou uma coisa penosa, uma coisa difícil. Então, relacionamentos, eles são penosos, eles estão sujeitos a terem problemas, a terem dificuldades. Mas ao mesmo tempo, relacionamentos são maravilhosos, pois afinal de contas você consegue imaginar a sua vida, você que é pai, que aqui está me ouvindo nessa noite, você consegue imaginar a sua vida sem os seus filhos ou sem as suas filhas? Não, eu não consigo. Por mais que às vezes à noite a gente tenha que acordar e eles acordem no meio da madrugada querendo conversar, por mais que às vezes eles pintem a cara toda e as paredes de batom, como a Isabela fez hoje, não é mesmo? É maravilhoso, é muito bom ter essas pessoas ao nosso redor. Então, relacionamentos são penosos, mas também são maravilhosos. E uma vida sem relacionamento, ela pode ser mais simples, mas com certeza ela também será uma vida vazia. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se enclausurando, se fechando cada vez mais, e elas não querem se relacionar. As pessoas não querem, justamente por ter medo de se machucarem, ou talvez porque já se machucaram outras vezes, aí a gente se fecha. Não, eu vou tocar a minha vida, não quero me envolver com ninguém, quero saber de ninguém na minha casa, não vou na casa de ninguém também, para que ninguém, né, sabe? Só que Deus não quer isso de você e de mim. Pelo que a gente acabou de ler, Deus espera que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e significativos com Deus e com o nosso próximo. Então, se você não gosta de gente, meu irmão, é preciso que você reveja seus conceitos, porque Deus nos fez para termos relacionamentos. Eu gosto da minha família, só da minha família. Nem dos outros assim da família não gosto muito, porque é preciso que a gente reveja os conceitos, porque Deus espera que você tenha relacionamentos significativos e profundos com essas pessoas. Então, se você não quiser ter relacionamento, pode ser que você, né, por um tempo você vai achar que a vida está melhor. Ninguém vai bater na tua porta pedindo uma xícara de café ou de açúcar, para não dizer que ele vai pedir aquele cinquentão. Tem cinquentão? Né? Mas quando você precisar de cinquentão, como é que vai ser, meu irmão? Né? Não, mas eu pego lá no banco. Não, mas só que vai chegar uma hora que você vai precisar de alguém.
você não consegue viver sozinho. Isso é tão verdade, irmãos, que a Bíblia compara a igreja como um corpo. E ela diz assim que a mão sozinha não pode fazer nada, como o pé sozinho não pode fazer nada, como nada no seu corpo individualmente pode ser feito. Você precisa dos outros membros. Então, por mais que muitas vezes nós tenhamos alguns problemas nos nossos relacionamentos, nós precisamos de relacionamento. Você precisa de relacionamentos. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, irmãos, é preciso que a gente tome cuidado, porque muitas vezes coisas pequenas têm ocupado o lugar dos relacionamentos. Coisas estão no lugar de relacionamentos. Imagine que você está num bote e você está prestes a chegar numa ilha. Você já até está vendo a ilha. E tem um amigo com você, uma pessoa com você nesse bote. Só que o bote ele está furado e ele está afundando. E para que você consiga chegar até a ilha, é preciso que você se livre de algumas coisas. Então você tem um amigo, você tem um garrafão de água de uns 20 litros e você tem comida enlatada assim mais ou menos para durar uma semana. Então para você chegar na ilha você precisa se livrar de algumas coisas. Ou de uma dessas coisas. O que você jogaria fora? Seja sincero, você está na igreja, tá? Olha só, a gente está falando de relacionamento e o abençoado fala: joga o amigo. Vai sobrar mais comida, vai sobrar mais água, é menos peso. Somente se o amigo for tipo pastor, assim, né? Misericórdia. Aí, além da questão do peso, você vai pensar assim: ele come muito mais que eu, ele bebe muito mais água que eu, então vou me livrar logo desse problema, vou jogar pro tubarão, né? Eu sei que lá no fundo a gente fala, claro, né? A gente tá brincando. Eu acho que ninguém aqui jogaria o amigo. Ou será que jogaria? Né? É claro que a gente fala assim, mas eu creio que na cabeça de muitos passou exatamente o que passou aqui. Não, pensando assim que não sei quando que eu vou poder sair de lá, que tal jogar o amigo fora do barco, né? Mas eu sei que no fundo, a gente está falando de relacionamentos e a gente tentaria de toda forma preservar essa pessoa conosco, seja quem for. Mas no dia a dia, será que nós estamos lutando assim também? Abrindo mão da comida enlatada, do garrafão de água, até mesmo do bote, para manter as pessoas ao nosso redor? Ou será que eu estou me apegando muito mais aos objetos, às coisas, e esquecendo das pessoas que estão ao meu redor? Porque o grande perigo quando a gente fala de relacionamento é colocar coisas no lugar de pessoas. E aí, como eu disse, talvez lá no íntimo você não pensou em jogar seu amigo, mas talvez você não perceba que diariamente nós estamos, de certa forma, colocando pessoas para fora do nosso bote em busca de ficar com coisas dentro do bote. Consegue entender o que eu estou dizendo? A gente está tão apegado a coisas e a gente quer ter tanto essas coisas que a gente não faz tanto esforço para manter pessoas ao nosso redor. E inclusive, muitas vezes, em nome de alcançar essas coisas, de ter essas coisas, a gente afasta essas pessoas. Então é preciso que a gente aprenda, irmãos, que o mais importante na nossa vida não são coisas, são pessoas. O mais importante na sua vida não são bens, são pessoas. Os seus filhos são mais importantes, não aquilo que você pode dar para ele. Embora, claro, o que você pode dar é importante, mas não mais do que eles. A sua esposa, o seu esposo é importante. Mas se você quiser simplesmente oferecer conforto e uma boa vida para ela, e de fato não lhe oferecer o ombro, não lhe oferecer a mão quando ela precisa, não lhe oferecer os ouvidos quando ela necessita, você pode dar tudo para eles, que não vai fazer diferença. A vida deles continuará vazias, porque pessoas e relacionamentos são muito mais importantes do que coisas. Você estaria disposto a largar, de repente, hoje, algumas coisas que estão afastando pessoas da sua vida?
Você estaria disposto hoje a largar algumas coisas que estão afastando pessoas da sua vida? Não, mas eu vou para lá, eu vou viajar para esse lugar porque lá eu vou ganhar mais. Não, eu vou para aquela cidade porque lá eu vou ter mais condição. Espera aí, e as pessoas? Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo, porque daí, sabe? Espera aí, e as pessoas? A questão é que nós sabemos, irmãos, que as pessoas são mais importantes. É claro que sabemos, principalmente no meio cristão, dentro de uma igreja. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, então nós sabemos que os filhos são mais importantes do que o carro, do que a casa, que o casamento é mais importante do que todas as outras coisas. Agora, o grande problema é que a gente sabe disso, mas na hora de pôr em prática esses ensinamentos, esses princípios, nós falhamos. E acima de tudo, nós sabemos que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente sabe que tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mas diante de uma oportunidade onde eu posso obter lucro, mesmo de forma desonesta, Deus me entende, todo mundo faz. Então a questão não é saber, mas de fato praticar o que é certo. Quero mostrar para você como a gente muitas vezes permite que coisas pequenas e coisas efêmeras ocupe o lugar de coisas realmente importantes. Por exemplo, um amigo seu ou uma amiga, uma Emília, uma amiga sua, diz assim: eu estou precisando muito conversar com você. Imagine aí o seu amigo, sua amiga, né? Liga para você e diz assim: eu queria te encontrar, eu estou muito angustiado, eu preciso conversar com você, né? Alguns já estão até com as pessoas na cabeça aí. Aí você vai ao encontro dessa pessoa. Puxa vida, eu quero ouvir o meu amigo ou a minha amiga. E aí você chega lá no encontro. Dessa pessoa começa a abrir o coração para você, dizendo: olha, eu estou com um problemão lá na minha casa. Ou eu estou com um problema, enfim. E ela começa a falar. E aí você está focado no que ela está ouvindo. E de repente você percebe que no dente dela tem uma folhinha de alface. Você já para de escutar o que ela está falando e você vai ficar focado na folha de alface do dente da criatura. É verdade ou não é? A gente vai ficar focado no bendito do pedacinho de alface, assim. A gente vai até dar uma disfarçada assim, né? Tipo, será que eu tiro? Né? E você já desligou, você já não está mais ouvindo. Ou seja, o que é mais importante naquele momento? É o pedaço de alface que está no dente da abençoada. E aí você está pensando: credo, essa pessoa não escova nem o dente. Enquanto ela está abrindo o coração para você. Então perceba, irmãos, como coisas pequenas ocupam o lugar de coisas realmente importantes. Aí você levanta cedo, com aquela intenção: hoje eu vou ter um momento devocional com Deus. Eu vou começar o meu dia com oração. Eu vou ler um trecho da Bíblia. E aí você de repente passa a mão no seu celular assim para ver a hora. E aí já tem um monte de mensaginha. Sabe aquele negocinho verdinho que aparece assim na tela do celular piscando? Daí você senta para tomar seu café e começa a ver aquelas mensagens. E ali já vem um vídeo e vem uma reportagem. E aquele momento que você teria com Deus foi porque você ficou vendo as suas mensagens, né? Sua esposa está conversando com você. Não sei porque que sempre é as esposas que estão conversando com os maridos, né? Porque geralmente a gente está na caixinha do nada, né? A esposa tua está lá, você está sentado na frente da televisão assim, o jogo está para começar, Corinthians e Palmeiras, tá? O jogo está para, no meu caso, tá, irmãos? O jogo está para começar, ou aquele filme, né? Ou de repente ele está até passando. Aí a esposa chega e fala assim: eu preciso te falar uma coisa. É o terror, gente. Né? Automaticamente você não fala, porque você tem amor à sua vida, né? Você pensa assim: puxa, mas precisa ser agora. Você pensa, mas não fala. Não fale. Você pode até pensar, tipo, olhe para ela assim, pense, mas não fale. Nunca fale, tá? Porque se você disser precisa ser agora, é a terceira guerra mundial, irmãos. Aí você pensa, né? Puxa, mas precisa ser agora. Daí ela fica meio que na frente da televisão, ou do lado assim, né? E você fica com um olho tentando olhar para ela e com o outro, e os ouvidos na televisão. É. A gente não quer ouvir, porque a gente naquela hora quer ver televisão.
Mas o que de fato é mais importante? É aquele jogo que depois eu posso entrar em qualquer site ou ligar em outro programa. O pior é que nós homens assistimos o jogo, depois a gente assiste o replay, aí tem o comentário, no outro dia tem o esporte espetacular ou sei lá o que, a gente assiste de novo. Então, meu irmão, se você perder aquele momento do jogo, não fique em paz. Se hoje em dia com a tecnologia você consegue acessar e vai ver tudo de novo. Então, mas não, a gente não quer escutar naquela hora. Aliás, a gente não quer escutar em hora nenhuma. Não é? Seu filho começa a falar com você de uma coisa assim, um assunto sério e profundo. Só que para variar você está atrasado. E você fica apressando a criança. Fala logo. Perdoa o pai, tá, Heloísa? Eu faço muito isso. Filho, o pai tem que sair, fala logo. E a criança tem o tempo dela, o raciocínio dela é meio devagar, e dependendo do que ela vai falar, não é? E aí você fica, fala, daí fala, não quero mais falar. Como que não quer falar? Agora fez perder meu tempo? Blá, 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 blá. A gente faz muito isso, não é? Aí você está lá em casa, escrevendo lição, sermão, estudo. Quando sua esposa e filhas interrompem você, você fica, opa, isso aqui era para mim. Acontece, irmãos. A gente se irrita por pouca coisa e com as pessoas mais importantes do nosso dia a dia. É verdade ou não? E são momentos, muitas vezes, que são significativos e que não vão voltar. Então, você sabe que quando você age assim, você está agindo errado. Eu sei. Mas a questão não é simplesmente saber. A questão é quando você e eu iremos começar a agir de forma diferente da que temos agido até agora. Não basta saber que os relacionamentos são mais importantes, é preciso que nós pratiquemos isso. É preciso que a gente coloque isso em prática, irmãos. Há uma diferença entre o que nós sabemos e o que devemos valorizar. Por exemplo, você sabe quais são os valores mais importantes da sua vida. Mas eu queria que você fosse bem sincero agora, enquanto eu vou fazer algumas perguntas, que você pensasse um pouquinho sobre isso. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente logo pela manhã? Quando você acorda. Feche seus olhos agora sim e pense no que eu estou falando. Quando você acorda pela manhã, eu queria que você evitasse agora aqueles pensamentos bobos assim. Claro, eu penso em tomar café. Eu estou falando aqui de uma questão assim, de tudo que você tem para fazer naquele dia, do que vem realmente em primeiro lugar na sua mente. O que você pensa em primeiro lugar? Sobre a sua agenda, sobre o seu dia a dia, quais são as suas prioridades? Quais são as prioridades? Talvez você esteja pensando assim, o meu trabalho, meus estudos, claro, Deus. Mas sinceramente, irmãos, se Deus é prioridade na nossa vida, Ele tem que estar em primeiro lugar, e não com as sobras do nosso dia. Então, o que a sua agenda diária revela sobre prioridades na sua vida? Financeiramente falando, o que você não deixa de pagar, não importa o que aconteça. Não, isso aqui eu não posso deixar de pagar. Não, isso aqui essa parcela, esse boleto, essa conta, não posso. Isso aqui eu tenho que pagar. Será que nós temos esse mesmo sentimento concernente ao dízimo e às ofertas, de repente? Ou será que a gente está focado simplesmente nas coisas materiais? Eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar a escola das crianças, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer... Ixi, não sobrou. E nunca vai sobrar. Acima de tudo, porque Deus não quer sobra. Enquanto a gente der sobras para Deus, Ele nunca vai abençoar a gente da forma com que Ele gostaria de nos abençoar. Do que você mais fala no seu dia a dia? Do que você mais fala no seu dia a dia? Será que você fala sobre a sua família, do quão maravilhosa é a sua família? Será que você fala das coisas de Deus? Ou será que a gente está mais envolvido em falar sobre política?
e falar sobre o jogo, a novela e tantas outras coisas tão pequenas. E qual é a última coisa que você pensa quando você deita na cama? Quando você põe a tua cabeça no travesseiro, qual é a última coisa que você pensa? Eu espero que, com todas essas perguntas que eu fiz aqui, você tenha pensado nas coisas de Deus e tenha pensado sinceramente sobre o estilo de vida que você está levando, e sobre o que tem ocupado a sua mente, e sobre o que tem ocupado o seu tempo. E se Deus não está em primeiro lugar, e se sua família não está em primeiro lugar, se as pessoas do seu convívio não estão em primeiro lugar, meu irmão, é necessário que a gente reavalie a vida que estamos levando. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de coisas, a Bíblia coloca 2 pontos para nós que a gente pode usar aqui. Tem tantas outras coisas, mas eu gostaria de falar sobre essas, que muitas vezes são concorrentes com os nossos relacionamentos. Eu queria que agora você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Verso 24. Há algumas coisas que concorrem com os relacionamentos. Permitam dizer a primeira delas. Mateus 6, versículo 24. O texto diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E a minha versão diz assim: não podem servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, ou ao dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que mais afastam os nossos relacionamentos, irmãos. E na busca muitas vezes de nós ganharmos mais dinheiro, nós afastamos as pessoas do nosso lado. E Jesus fala assim, você não consegue servir a Deus e ao dinheiro. Não consegue. E a gente pensa assim, não, mas eu sou um bom administrador, eu consigo sim. Não consegue. Jesus está dizendo que se você tentar fazer isso, a tendência é que você deixe de amar a Deus e passe a amar as suas riquezas, passe a pegar as suas coisas. Então você não consegue. E esse texto, irmãos, ele é tremendo, porque ele continua dizendo assim, no versículo 25: por isso eu vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as suas vestes? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Esse texto, irmãos, ele fala para a gente sobre contentamento, sobre ter paz, sobre ter alegria. Esse texto também revela a nossa falta de fé muitas vezes em Deus, o nosso desespero diante da falta do dinheiro e a nossa falta de fé diante da falta do dinheiro. E quem aqui já não passou por uma situação assim? Mas a Bíblia está dizendo que é para você ficar em paz, é para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e confiar que todas as coisas Deus vai prover.
Sabe, querido, nem sempre o lucro financeiro significa o melhor ganho. E a gente às vezes está tão desesperado atrás do dinheiro, a gente briga por causa do dinheiro, a gente afasta pessoas por causa do dinheiro, como se a gente fosse levar dinheiro no caixão. Não leva. Na verdade, para carregar o nosso caixão, a gente precisa ter no mínimo 6 pessoas, que senão, meu irmão, não vai nem para o cemitério. Então, eu poderia falar tanto mais sobre isso, mas não deixe que o dinheiro afaste as pessoas. Ou a falta de dinheiro. Talvez você esteja pensando, pastor, que bom se eu tivesse dinheiro. Mas então a falta do dinheiro, não deixe que a falta do dinheiro afaste você de Deus, afaste você das pessoas, faça com que você se torne uma pessoa amarga, faça com que você se torne uma pessoa orgulhosa, seja lá o que for. Não deixe que o dinheiro seja mais importante que os relacionamentos seus. Não deixe que a busca frenética em comprar, em obter, em dar para os nossos filhos, para a nossa família, em mostrar para a sociedade. A gente está vivendo um tempo que a gente adora mostrar. A gente nem curte as coisas. Eu lembro quando a Isabela foi nascer, a enfermeira disse assim: pai, filme o nascimento da sua filha, fotografe, mas assista também, porque nunca mais vai ter o nascimento dela. E você vê uma filmagem é uma coisa, mas você vê ao vivo é outra. Tem gente que vai para um lugar e nem aproveita o lugar, porque ele está tão preocupado em tirar foto para mostrar que ele esteve naquele lugar, né? A gente quer tirar foto, mostrar que eu tive lá não sei aonde, e a gente não aproveita o lugar. Aí depois você começa a olhar as fotos e fala: caramba, olha que lugar bonito, eu nem me lembrava que tinha isso aqui lá. Claro, você estava mais preocupado em mostrar para os outros, e esquece do relacionamento, das pessoas. Outra coisa que muitas vezes concorre com os nossos relacionamentos, e Jesus soube lidar muito bem com isso, são as nossas tarefas, a nossa agenda. Tarefa que a gente tem para fazer. Ah, querido, como a gente tem coisa para fazer, não é verdade? Talvez você esteja sentado aqui e não está nem prestando atenção no que eu estou falando, porque você está pensando o que você tem para fazer amanhã. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, meu Deus. Tarefas. E sabe, quando eu olho para Jesus, irmãos, eu vejo que Jesus, ele tinha um cronograma estabelecido, ele tinha uma agenda pré-determinada, mas ele nunca deixou de dar atenção para as pessoas por causa dessa agenda. Um dia Jesus, um líder da sinagoga chegou e disse: me acompanhe, Senhor, até a minha casa, minha filha está morrendo. Então, ou seja, a tarefa de Jesus era ir até a casa de Jairo e curar a filha dele. E ele disse: eu vou contigo. E aí no meio do caminho, ou no começo do caminho, seja lá onde foi, uma mulher toca nas vestes de Jesus. Jesus para, Jesus prega, Jesus cura. Já pensou se Jesus fosse uma pessoa assim: não, eu tenho essa tarefa, eu tenho que cumprir, não dou bola para ninguém, eu tenho que fazer isso aqui. Então, não importa a tarefa que nós temos, o importante é as pessoas. Menina, me deixa em paz, eu tenho que limpar essa casa, porque essa casa tem que estar limpa, porque senão se eu não lavar esse carro, não sei o quê. E a gente não para olhar para os nossos filhos muitas vezes, não é? A gente não para, porque a gente tem aquela tarefa, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer mais aquilo outro, e a gente não para. Jesus estava pregando, ensinando, e as crianças queriam chegar até Jesus. E aí, não pode, vai atrapalhar o mestre. Cheio, espera aí, eu paro o meu sermão, deixa as crianças virem aqui. Coisa mais linda, irmãos, coisa maravilhosa, é a forma com que Jesus age. Outro texto que diz que Jesus se retirou com os discípulos para um lugar, ele queria descansar, eles estavam cansados. E aí de repente uma multidão começa a aparecer, muita gente. Os discípulos falam assim: Senhor, vamos despedir esse povo, nós não temos como dar de comer para eles mesmo. Jesus fala assim: não, mande que eles se sentem aqui. Sabe, a gente às vezes recebe pessoas na nossa casa, aí a gente não quer nem servir um café, porque quer que a pessoa vá embora logo.
Jesus mandou que eles se sentassem, Jesus alimentou eles, Jesus pregou para eles, porque Ele olhou com compaixão para aquelas pessoas, porque relacionamento é muito mais importante do que tarefas. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não tornar a tarefa que estamos fazendo mais importante do que as pessoas para quem estamos fazendo. Devemos tomar cuidado para não tornar a tarefa que estamos fazendo mais importante do que as pessoas para quem estamos fazendo. Como isso, pastor? Você como uma boa mãe, uma boa dona de casa, você quer manter a sua casa em ordem, limpa, organizada. E por quê? Para que seus filhos se sintam bem, para que seu marido se sinta bem, para que se chegar uma visita, se sinta bem. Mas é preciso que você entenda que se precisar parar essa faxina para dar um pouco de atenção para sua filha ou para o seu filho, você deve parar. E eu tenho certeza que as pessoas serão compreensivas o suficiente para entender. Ah, mas ela dá de mamar. Não, mas ela tem criança pequena. E quem tem criança pequena sabe como é que é. Não, se chegar uma visita, não tem problema. Vamos recolher aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Sabe? Porque não faz sentido, a gente faz tudo isso para as pessoas e daí depois as pessoas não... O que de fato importa passou. Lembra de Marta? Marta queria servir a Jesus. Era lindo o que Marta estava fazendo, irmãos. A gente tem a tendência de olhar para Marta como se ela fosse uma pessoa assim que não estava interessada. Ela queria servir a Jesus da melhor forma. Mas naquele momento, o mais importante não era o serviço, e sim estar aos pés de Jesus. Eu queria passar um vídeo agora que falou muito ao meu coração essa semana. Eu queria que você prestasse atenção nesse clipe que nós iremos assistir agora. E depois a gente vai encerrar essa pregação. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar.
essa semana. Estava com tanto trabalho, estou com tanto trabalho. Lição para escrever para jovem, lição para adulto, ministério de música, sermão para igreja, escola bíblica. Tanta coisa, irmãos. Sabe? Família, esposa, filhos, irmãos, pai. E eu cheguei um dia em casa essa semana e desabei. E naquela angústia de chegar ao sábado e não ter um sermão para pregar, de ficar a semana toda buscando Deus, o que o Senhor quer falar com essa igreja. Senhor, o que eu escrevo, Senhor, nessa lição? De sentar na frente do computador e de ficar ali horas, irmãos, e não vir uma palavra. E aí Deus colocou assim: não é momento de você fazer, é momento de você buscar e ter. Eu não quero a tua tarefa. Eu não estou preocupado com se você vai ter o sermão para pregar. Eu quero que você venha para a minha presença. Não porque você tem que preparar o sermão, não porque você tem que preparar a lição, não porque você precisa mostrar que você é consagrado. Eu quero você, meu filho. Então, não pense que pastor, músico, não tenha momentos em que a gente precisa parar e dizer: eu preciso deixar tudo isso aqui de lado, e eu preciso da presença de Deus. E aí eu falei: Senhor, eu quero esse relacionamento realmente contigo. Porque se eu não tiver esse relacionamento contigo, os demais relacionamentos da minha vida não vão fazer sentido, Senhor. O meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, Senhor, não vai fazer sentido se de fato o meu relacionamento contigo não for profundo e verdadeiro. E por isso Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar nessa noite. E como eu disse, não basta você e eu sabermos o que é certo. É importante que a gente decida colocar em prática. Então, se você quer a partir de hoje mudar e parar de considerar coisas importantes e considerar pessoas mais importantes, valorizar os relacionamentos e principalmente o relacionamento teu com Deus, sai do seu lugar e vem aqui para que a gente ore junto nessa noite. Você que sabe que precisa melhorar esse relacionamento seu com Deus, que no dia a dia você ainda coloca muita coisa diante do Senhor, antes do Senhor. Deus nessa noite está dizendo: meu filho, eu quero você, eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Amém. Que bom. Que bom. Assim eu creio que a palavra não volta vazia. Se você quiser dobrar o seu joelho, você que pode. Tenho certeza que Deus vai encher você nessa noite. Os demais irmãos eu peço que fiquem em pé. E agora é você e Deus, meu irmão. Fale com o Senhor aí. Diga: Senhor, eu quero esse relacionamento contigo. Senhor, é isso que importa. Senhor, eu não quero colocar outras coisas diante do Senhor. Eu não quero colocar outras coisas diante da minha família. Eu quero o Senhor. Eu quero ter de novo esse relacionamento íntimo e profundo e sincero contigo. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu não quero me afastar, eu quero me aproximar. Eu não quero me preocupar, Senhor, com o dinheiro, com as tarefas. Eu quero me preocupar com as pessoas. Eu quero, Senhor Deus, te servir. Eu quero te agradar. Fale com Deus, igreja. Você que talvez tenha dado pouca atenção aos seus filhos, você que tem dado talvez pouca atenção ao seu cônjuge, diga: Deus, me ensina a amá-los, a cuidá-los, Senhor Deus. Diz que é mais importante. A Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A Bíblia diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Talvez o seu amor esteja frio, não só por Deus, mas pelo seu próximo.
Apocalipse diz: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Nessa noite Deus está te convidando a reacender o amor seu por Ele e seu pelas pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre essa igreja, Senhor. Eu creio que o Senhor falou conosco aqui nessa noite. E nós estamos confessando diante do Senhor as nossas fraquezas, os momentos em que nós consideramos as coisas mais importantes do que as pessoas. Sim, Jesus, nós estamos confessando que em muitos momentos, quando o Senhor nos chamou para orar, quando o Senhor nos chamou para ler a palavra, nós preferimos a televisão, nós preferimos o conforto, Senhor. E assim, pouco a pouco, o nosso amor pelo Senhor foi se esfriando. Ó Deus, mas nessa noite nós queremos sair daqui renovados, refeitos, com a nossa fé pulsante, Senhor, e com um desejo muito forte, Senhor Jesus, de manter esse relacionamento contigo, para que todos os demais relacionamentos que tenhamos sejam significativos e façam sentido, ó Deus. Ó Espírito Santo, abençoe os pais e mães que aqui estão. Que nós tenhamos sabedoria dos altos céus para considerarmos os nossos filhos mais importantes do que qualquer coisa que a gente possa fazer por eles. Deus, os cônjuges que aqui estão, que nada substitua, Senhor, o toque, o cuidado, a palavra, o abraço, a preocupação, Senhor, demonstrada, e não apenas uma conta bancária, um armário cheio, um carro confortável na garagem. Não, Jesus, nós queremos amar, demonstrar esse amor e ser cheio do teu amor, Senhor Deus, para que possamos demonstrar esse amor. Em nome de Jesus, concede a cada um aquilo que eles vieram buscar aqui nessa noite. É a nossa oração